Olá, pessoal. Vamos buscar compreender de uma forma melhor a matéria de estudo dessa semana, que diz respeito ao número atômico e o número de massa. Então, como eu havia dito, quando nós estudamos o número atômico e número de massa, a gente deve compreender todos os elementos que compõem, que fazem parte da estrutura de um átomo. Esse átomo pode ser um átomo qualquer: cálcio, magnésio, fósforo, alumínio. Então, todo elemento químico, todo átomo, ele vai ter o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons e o número de massa, que é representado justamente por essas letras: Z, que é o número atômico, o P, que é o número de prótons, que tem carga positiva, o E, que é o número de elétrons, cargas negativas, o N, que é o número de nêutrons, não tem carga nem negativa nem positiva, e o A, que é o número de massa, tá ok? Observe, sempre que algum exercício ele perguntar para que se descubra o número atômico, ou o número de prótons, ou o número de elétrons, ou o número de nêutrons, ou de massa, a gente vai utilizar duas fórmulas que são básicas, tá ok? E o que é que nós devemos entender? O que é que a gente deve saber para poder chegar a essas respostas? Que o número atômico sempre será igual ao número de prótons e sempre será igual ao número de elétrons quando o átomo ele estiver estável. Quando esse elemento ele for estável, estiver neutro, ou seja, ele não pode ser um íon cátion, que é aquele que tem carga positiva porque perdeu elétrons, e também não pode ser um íon ânion, que é aquele que tem carga negativa porque ganhou elétrons, tá ok? Se o meu átomo não ganhou e nem perdeu, o número atômico dele é igual ao número do próton e é igual ao número de elétrons que ele possui. Todos vão ser o mesmo valor, tá? Se ele for um íon, cátion ou ânion, quem é que vai modificar, professor? Quem vai modificar é o número de elétrons, tá ok? Então, observe, essa é uma fórmula que sempre nós iremos usar, tá? Que é A igual a P mais N. Ou seja, A, que é a massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá ok? Então, se eu quero descobrir A, eu vou somar próton mais nêutron, tá ok? Então, é isso aí, tá? Ô professor, e se eu por acaso quiser descobrir o meu N? Eu não sei o meu N, sei o A e sei o P. Então, o meu N vai ser igual a A menos P, tá ok? Menos P. O professor, e se eu quiser descobrir o número de prótons? Então, o meu P vai ser igual a A menos N. A mesma regrinha da matemática, mas a gente vai compreender nos exercícios, tá ok? Vai clarear melhor. Mas, tendo essa fórmula, vocês irão descobrir A, P ou N. Basta que nós tenhamos dois deles para que o terceiro seja descoberto, tá ok? Então, esta é a revisão e eu espero que vocês consigam
responder os exercícios que foram propostos. Antes de mais nada, vamos praticar aqui com 2 exercícios básicos, bem simples, ok? Então vamos ao primeiro. Nós temos aqui, ó, se número de nêutrons do átomo X é igual a 12 e seu número de massa A é igual a 30, qual o valor do número atômico desse elemento? Gente, nós vamos ter que organizar os dados deste enunciado. Sempre a gente organiza pelos dados. Vejam só. Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12, então a gente vai organizar aqui Z, P, E, N e A. O Z é o número atômico, Z. O P é o número de prótons, o E de elétrons, o N de nêutrons e o A o número de massa. Em todos os exercícios vocês vão ter que colocar esses dados, preencher o que tem e o que não tem a gente vai descobrir, tá ok? Então voltemos ao enunciado. Se o número de nêutrons do átomo X é igual a 12, então onde está N? Aqui. Então ele está dizendo que é 12 o número de nêutrons desse átomo que ele está chamando de X. Se o número de massa é 30, então A aqui, que é a massa, eu vou colocar 30. Qual o valor do número atômico desse elemento? Qual o valor do número atômico desse elemento? Então ele quer saber aqui. Ah, professor, mas eu nem sei P nem sei E. Nós também poderemos descobrir, vocês vão aprender agora, tá? Vejam só. O enunciado chama esse elemento químico de X, não é? Tá aqui o meu elemento químico. Ele não tem carga, nem positiva nem negativa. Implica dizer que ele é neutro. Se ele é neutro, eu já sei que o meu Z é igual ao meu P, que é igual ao meu E. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Não vai mudar, porque ele não é um íon, ele nem perdeu e nem ganhou. Então, se é estável, todos serão iguais, tá? Vejam só. Ele diz aqui que a massa é 30, não é? A massa é 30, eu já tenho aqui. A massa sempre é aqui embaixo, tá, pessoal? Do elemento. 30. E ele diz que os nêutrons é 12, eu já tenho aqui, né? 12. E agora, professor, como é que eu vou resolver isso aí? Gente, lembrem daquela formulazinha que eu tenho. A massa é igual a P mais N, não é isso? E eu disse para vocês que com essa formulazinha, eu tendo duas informações, eu descubro a terceira, não é? O A não é a massa, eu tenho aqui nos dados? Tenho, é 30. Então, eu coloco aqui, ó, no lugar de A, 30, igual. Gente, eu tenho P. Ah, professor, eu não tenho P. Ó, eu não tenho, tá aqui sem nada. Então, eu repito o P, mais o N. Eu tenho o N, pessoal. Gente, ele está dizendo que o número de nêutrons é 12, então eu tenho N, 12. Tá? Como é que eu vou resolver isso, professor? Gente, antes da igualdade eu tenho 30.
que é o primeiro membro, como lá na matemática. Depois da igualdade, que é o segundo membro, eu tenho P mais N. Se eu tenho uma letra que é a minha incógnita, aquele valor que eu ainda não conheço e quero descobrir, eu vou trazer ele para o primeiro membro. Como é que eu faço isso? Eu coloco P igual a 30, que já estava aqui, menos o 12 vem para cá, 12. Não é isso? Então, P é igual. Eu tenho 30. 30 menos 12. De 30 eu tiro 10, 20. De 20 eu tiro 2, 18. Então, o meu número de prótons será 18. Coloco aqui. Professor, mas ele não quer descobrir o número atômico? Quer, não é? Ele quer descobrir o número atômico. Ó, qual o valor do número atômico? Ah, professor, mas é Z. E aí a gente não sabe. Cadê? Como é que eu vou fazer isso? Gente, lembrem que esse elemento ele é estável. Então, se eu sei P, P não é igual a Z e não é igual a E, então eu vou aqui, ó. Se P é 18, Z também é 18 e E também é 18. Desta forma, resolvi o meu problema, ok? E eu tenho aí todas as informações necessárias. O número atômico, 18, o número de prótons, 18, o número de elétrons, 18, sendo neutro, todos são iguais. Z igual a P igual a E, como a fórmula diz. O N eu descobri, não, já estava no enunciado 12 nêutrons, e o A, que é a massa, também já estava informada lá no enunciado, ok? Espero que tenham entendido. Vamos para um segundo exercício. Aqui nós temos qual o número atômico, então ele já vai querer descobrir o Z, e o número de massa, não tem o número de massa, de um elemento que ele chama agora de Y, constituído por 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons, tá? Então vamos lá para os dados. Nos dados, nós vamos ter Z, P, E, N e A, tá ok? Número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e número de massa, tá? Então vamos lá. No enunciado, qual o número atômico? Se ele está pedindo qual, ele não sabe. Coloca aqui uma interrogação. De um número de massa e o número de massa. Também não sabe o A, que é o número de massa. De um átomo X, átomo Y, perdão. E um átomo Y. Então, eu vou chamar esse elemento de Y. Constituído por 17 prótons, pessoal. 17 prótons. Então, onde tem prótons, 17. Quantos elétrons? 17. 17 elétrons. E 18 nêutrons. Então, eu tenho aqui 18 nêutrons, pessoal. Tá? Gente, ó, eu lembro que não tem carga aqui. Eu já vejo que no enunciado não fala de carga positiva nem negativa. Então, esse elemento é estável. Então, se ele é estável, Z é igual a P, que é igual a E. Não é isso? Se o número de prótons é igual ao número de elétrons e é igual ao número atômico, eu já sei o meu Z. Porque quem é prótons? 17. Quem é E? 17. P igual a E e também igual a Z. Então, se esse é 17 e esse é 17, Z também é 17. Ok? Achei o Z. E aí, professor, como é que eu vou achar o número de massa? Aí eu vou para aquela formulazinha. Qual é ela, professor? A
igual a P mais N, tá? A eu não sei, então eu repito. Igual, quem é P? Ó, aqui, pessoal, 17. Mais N, quem é N? 18. A é igual 17 mais 18, 10, 20, 28, 35. Não é, pessoal? Então, o número de massa é 35. E desta maneira, eu respondi o meu enunciado. Eu espero que vocês tenham compreendido. Busquei a didática da melhor forma possível. Tentem, com base nesses exemplos, responder o exercício e na próxima semana eu entregarei o gabarito, tá? Posterior à devolução de vocês. Podem revisar, rever o vídeo, tá? Não deixem de estudar. Um grande abraço, fiquem com Deus.